Olá, bem-vindos mais uma vez. Preparados para conhecer hoje o transtorno de desenvolvimento intelectual, aquilo que chamamos de deficiência intelectual, o DI? Então vamos lá. Eu sou a Aline Mori Ferreira, educadora, especialista em ética, valores e cidadania na escola e em psicopedagogia clínica institucional. Hoje nós vamos conhecer e entender um pouco mais a respeito da deficiência intelectual, que vai trazer aspectos importantes para sabermos se podemos atender ou não um aluno com DI nas nossas unidades. Então, o que é o DI, a deficiência intelectual? A deficiência intelectual é um transtorno do neurodesenvolvimento que inclui déficits funcionais intelectuais e adaptativos. Não é apenas intelectual, mas acaba interferindo na organização, de domínio conceitual, social, prático, que tem início no período de desenvolvimento dessas pessoas. Sendo uma condição heterogênea, ou seja, que tem múltiplas causas e não apenas uma, pode haver dificuldades associadas, inclusive, ao juízo social. Então, essa pessoa pode se colocar em risco mesmo sem perceber. A avaliação de riscos, ela não consegue avaliar situações que podem colocá-la em perigo, assim como também outras pessoas, Existe aí uma falha no autocontrole do comportamento, das emoções e até mesmo das relações interpessoais. A motivação na escola, no ambiente de trabalho, é desafiador. Falta de habilidades de comunicação, pode também predispor a comportamentos disruptivos ou agressivos. E aí nós temos várias características que precisamos levar em conta ao pensarmos sobre a deficiência intelectual. Segundo a associação, aquilo que estuda e que desenvolve, que traz aspectos a respeito do DI, ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à média é um item que classifica o DI. E limitações significativas também no funcionamento adaptativo, se adaptar a situações novas, por exemplo. Pelo menos duas das seguintes áreas precisam ter falha para se caracterizar o DI. Falha na comunicação, nos autocuidados, na vida doméstica, nas habilidades sociais e interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, ou seja, cuidar de si mesmo, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde, higiene, segurança. Pois é, os déficits nas funções cognitivas, memória, percepção, motricidade, funções executivas, também se apresentam dentro do DI. Possíveis dificuldades na comunicação, no cuidar de si mesmo, interagir com outras pessoas ou até mesmo com pessoas da própria família são desafiadores. Existe a dependência de alguém para se locomover em alguns casos e cuidar da própria segurança, dificuldades na escola, no trabalho, nas atividades de lazer. Então, os estímulos recebidos fazem toda a diferença em qualquer tipo de transtorno, mesmo que ele não tenha cura. Dentro do DI, eles farão diferença na gravidade de cada caso, em particular, resultando assim em diferentes aspectos que vão ser apresentados na funcionalidade desse sujeito. Porém, nós temos um nível de gravidade na deficiência intelectual que vai trazer aí questões que impossibilitam que ele chegue a ser um aluno supera, como nós vamos verificar já já. Os níveis de gravidade acabam se alterando de acordo com vários aspectos, não apenas, como muitos pensam, com relação ao QI. Não é o QI, o score de QI, que acaba definindo o nível de gravidade da deficiência intelectual.
Esses níveis são medidos pelo funcionamento adaptativo do sujeito. É por isso que os estímulos fazem tanta diferença quando pensamos na deficiência intelectual. O funcionamento adaptativo determina o nível de apoio que essa pessoa vai necessitar. Precisa de alguém que a acompanhe em todos os afazeres, na própria higiene, na locomoção? É um nível mais agressivo. Então, ela vai precisar de mais apoio. E é isso o que vai definir o nível de gravidade da DI, da deficiência intelectual. Os estímulos recebidos, então, desde a primeira infância, fazem uma diferença absurda no funcionamento adaptativo dessa pessoa. E não apenas o seu score de QI, porque é assim que ela vai se desenvolver. Dependendo do porquê os sujeitos com DI podem ser classificados pelo, aí a gente pode ter uma classificação através de um conjunto, nível de QI, intensidade de suporte necessário, limitações em comportamentos adaptativos, ali a causa e a origem da doença e características de saúde mental. Essa origem de doença é a etiologia que também é averiguada dentro dos fatores de risco que podem ter acontecido no desenvolvimento. E aí a gente pode até adentrar níveis a época da gestação, tá? Então é por isso que ela é averiguada. Os níveis de gravidade, então, de acordo com o DSM-5, que é aquela referência dos transtornos de que nós falamos, ela pode ser leve, moderada, grave ou profunda, até mesmo severa, como às vezes é utilizada nessas classificações. Então, em geral, essas características encontradas em todos os níveis da DI dificilmente poderiam ser impactadas positivamente pelas aulas do Supera. Até mesmo em graus leves, os comprometimentos causados pela deficiência intelectual são muito relevantes a ponto de fazer com que as suas necessidades sejam mais específicas do que o que o Supera pode atender com eficiência. Então, por mais que ele responda socialmente, em comparação a outros casos de DI, ele não vai conseguir e o seu comportamento é infantilizado. Adequar uma pessoa com DI no Supera seria desafiador, adequar em uma turma compatível à sua idade seria desafiador. Por quê? Porque ele pode ter uma idade cronológica já de adulto e que precisaria de enquadramento, às vezes numa turma adolescente. E aí isso vai aí dentro das características que o próprio Supera traz, trazer um desafio aos gestores e à própria unidade. Então esse atendimento específico de que o DI necessita, às vezes do terapia ocupacional, os neuropsicólogos, neuropsicopedagogos, neurologistas, não podem ser atendidos dentro do Supera.